Nós estamos neste primeiro domingo de fevereiro, reiniciando as nossas atividades enquanto Escola Bíblica Dinâmica, Discipuladora e Digital, a nossa EBD.3. Então, após o término do culto, nós iniciaremos com a primeira aula inaugural, a primeira parte da aula inaugural, que terá duas partes, neste domingo e no próximo. Depois eu darei mais informações sobre os cursos que serão oferecidos nesse semestre. Você terá essa semana para fazer as suas inscrições, para que possamos nos organizar em termos de quantidade de alunos, quantidade de material e todos esses detalhes, que estão vinculados aos nossos cursos. Lembrando que os cursos são semestrais e você poderá optar, então, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu tempo de IBNM, você terá aí as opções para escolher os cursos da EBD.3. Também neste ano iniciamos falando, queridos, entendendo a necessidade de trabalharmos a importância da unidade, a temática que será o fio condutor das mensagens, dos roteiros no decorrer de 2022, unidos sempre para a honra e glória do Senhor. Entendemos que a unidade ela é fundamental para que possamos, de fato, cumprir a missão. Isso ficará cada vez mais destacado à medida que formos tratando dos textos, da temática. Obviamente, como os irmãos bem sabem, nós procuramos equilibrar as mensagens e também ter sensibilidade para o momento que a igreja vive e se encontra. Então não significa que todas as mensagens nós estaremos falando sobre união, falando sobre unidade, mas como essa expressão do fio condutor, ou seja, o nosso norte, o nosso direcionamento está vinculado à compreensão dessa temática. E um dos cursos que nós vamos oferecer na EBD.3 desse semestre tem a ver com o que eu vou falar agora, a batalha espiritual. Nós vamos, no semestre passado, nós oferecemos o curso Contra a Cultura, e dentro dessa mesma proposta, nesse semestre nós estaremos falando sobre batalha espiritual, é um dos cursos que estaremos oferecendo. E a batalha espiritual, ela acontece desde a origem, desde a criação. Quando nós olhamos para o relato bíblico do Gênesis, que não é um mito, ainda que alguns assim o tratem, nós entendemos que o relato bíblico ele é fidedigno e cremos também que as circunstâncias ali descritas no Gênesis nos instruem a respeito de como foram as primeiras coisas. E nesse relacionamento entre Adão, Eva e a própria Trindade, a manifestação da Trindade, principalmente na configuração maior, na figura do Pai, nós encontramos ali um relacionamento estabelecido. E esse relacionamento ele foi afetado por causa da atuação de Satanás. Satanás entrou em cena, ele trabalhou de um modo ardiloso, sutil, enganando a Eva com base nas suas argumentações, e o diabo a convenceu a tomar a decisão de desobedecer a Deus. A batalha espiritual basicamente gira em torno dessa compreensão. O tempo todo nós temos que escolher obedecer ou desobedecer. Obedecer ou não. Seguir o que Deus disse ou não. A mesma situação que aconteceu para com Eva continua conosco. A palavra de Deus a Eva foi: não coma da árvore do jardim do bem e do mal, porque do dia em que dela comerdes, certamente vocês morrerão. A palavra de Deus continua nos instruindo, continua dizendo para nós o que devemos e o que não devemos fazer. E quando fazemos como Eva fez, ou seja, desobedecer a palavra de Deus, sofremos as consequências desta escolha. E assim como o diabo usou de estratégias para com Eva, ele continua também usando estratégias para conosco. Dentre algumas dessas estratégias do diabo para impedir
ou atrapalhar o povo de Deus ao longo da história, qual delas se mostrou a mais eficaz? O que você acha? Enquanto o povo de Deus, tanto na configuração de Israel no Antigo Testamento, quanto a partir do Novo Testamento na configuração do corpo de Cristo, a igreja. Qual a estratégia que o diabo tem usado desde o passado, mais distante, até os dias de hoje, e que se apresenta como uma estratégia muito, muito eficaz? O que vocês acham? Me ajude aí. A mentira, sim, faz parte desse processo. O que mais? Desunião, quem falou? Está lá, Eliaquim, desunião. Veja, Eliaquim já matou a charada aí do negócio, né? Amados, olha que interessante que nos diz a palavra do Senhor em Juízes capítulo 21, versos 24 e 25, vai aparecer na tela ali para você. Juízes 21, 24 e 25, são os dois últimos versículos do livro de Juízes. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Olha só, partiram dali, preste atenção nessas expressões, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E nós sabemos na história do livro de Juízes, os processos, o círculo vicioso que o povo de Israel vivenciou. Não virtuoso, mas vicioso, né? Por que vicioso? Porque o ciclo que nós encontramos no livro de Juízes é um tempo de paz. Após o tempo de paz, um tempo de pecado, o povo acabava se acomodando com a paz que estava vivendo, permitia que o pecado tomasse conta. Aí Deus intervia levantando um povo inimigo para punir o pecado, a desobediência. Eles se arrependiam, faziam uma oração pedindo perdão a Deus. Deus levantava um juiz que era um libertador, dentre muitos que nós conhecemos, Sansão, Jefté, Baraque, Débora, foram juízes, e estes juízes então lideravam o povo de Israel num processo de libertação do inimigo opressor. Vinha a vitória sobre o inimigo e um tempo de paz. E o que acontecia de novo? Pecado, o sofrimento, a consequência, arrependimento, a intervenção de Deus, o juiz era levantado, havia um tempo de paz, pecado, e esse círculo vicioso é o padrão que se reproduz na vida de muitos cristãos. É um ciclo de desgraça. E nós precisamos romper com isso, queridos, porque é possível romper com isso. Mas o que me chama a atenção nesse texto de Juízes é que, de todo esse ciclo vicioso, diz o texto que o povo, cada um voltou para o seu próprio, para a sua própria realidade, cada um para a sua própria tribo, família, para a sua herança, e cada um fazia o que achava certo. A individualidade, este mal que a nossa sociedade sofre de um modo tão intenso hoje, cada vez mais a tendência é nós nos isolarmos. Essa é uma estratégia maligna. Então, quando ele aqui apontou ali a desunião, realmente nós encontramos, amados, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o diabo sempre usando a desunião, a divisão do povo para interromper ou para prejudicar o processo de pregação do Evangelho, do cumprimento da missão. E isso tem a ver com um instinto natural imerso, mergulhado na situação do pecado, conforme nos diz o texto de Provérbios, capítulo 18, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Provérbios 18, versos 1 e 2.
O solitário busca o seu próprio interesse. A nossa sociedade está vivendo isso, cada um atrás dos seus próprios interesses. E isso é contra a sabedoria. Nós veremos, meus irmãos, que sábio é aquele que não anda sozinho, mas que anda unido, que anda junto com outras pessoas. Aquele que anda sozinho, lhe falta sabedoria. E o verso de número 2, ele vai dizer que o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Coloca na tela ali mais uma vez, por favor, querido, o verso 2 do capítulo 18 de Provérbios. Me chamou muito a atenção, irmãos, porque esse segundo versículo tem tudo a ver com grande parte do que nós vemos nas redes sociais. O tolo não tem prazer no entendimento. Então, a pessoa faz uma publicação na rede social, não buscando entendimento ou promovendo conciliação ou convergência com as pessoas, mas apenas em externar o que pensa. E muitas vezes o fazemos com a defesa de que tem que dizer a verdade e doa quem doer. É preciso dizer a verdade, mas é preciso fazê-lo com sabedoria, com discernimento, para que nós possamos, principalmente no que se refere à igreja, o povo de Deus, buscar conciliação, convergência, unidade, porque sem elas não é possível avançar. Como é que Deus trabalha, queridos? Quando nós olhamos para o relato da criação, mais uma vez voltando a nossa atenção para a história bíblica, quando a Bíblia fala sobre a criação do homem e da mulher, lá em Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28, ele vai dizer: façamos o homem, façamos Adão, e é importante a gente fazer essa diferenciação. Ali ele não está falando do ser masculino, ele está falando do ser humano. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Então ambos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ele diz, a expressão no plural é uma expressão que encontra-se na língua original, ele está dizendo façamos. Então o nosso Deus é um Deus que trabalha coletivamente. Deus trabalha de modo coletivo. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, isso somente foi possível, porque Deus trabalha em coletividade. E Ele escolheu José e Maria para serem os pais de Jesus aqui na terra. A coletividade demonstrada na família. Deus sempre trabalha com coletividade. Você pode observar na trajetória bíblica, nunca é evidenciado ou valorizado a participação individual, mas sempre quando essa participação individual traz benefícios coletivos. A coletividade está presente na Bíblia do começo ao fim. A afirmação também do Gênesis, em que Deus observou o ser humano criado, quando o texto de Gênesis 1, 26 e 27 vai falar, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, ele está falando sobre a obra completa. No capítulo 2, ele vai explicar como se deu essa criação. E aí ele vai mostrar que primeiro surgiu o homem, o macho. E aí Deus olhou para aquele ser humano infeliz. Dá para se dizer assim ou não? Não plenamente, porque claro, ele foi criado dentro de um conjunto de perfeição. Mas mesmo assim, Deus fez uma observação. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele viva sozinho. Não é bom que ele ande sozinho pela terra. Ele precisa de alguém que lhe corresponda. Alguém igual a ele, dotado de capacidades, claro que com características diferenciadas, para que a bênção de uma só carne, que é o casamento, o ser humano ele possa desfrutar da possibilidade de viver a plenitude de Deus aqui na terra, ainda que com as dificuldades que nós enfrentamos. Então observem, queridos, que
a unidade é algo que nós encontramos no início, lá no Gênesis. Por isso escolhemos essa temática, a importância de revivermos, de reforçarmos a necessidade de estarmos unidos sempre. E para a aplicação nossa nesse momento especificamente, eu estou utilizando esta mensagem de modo introdutório a várias outras abordagens que faremos no decorrer do processo, mas eu gostaria que você pudesse agora voltar os seus olhos para os Salmos, livro dos Salmos de número 133. Salmo 133. Aquele famoso versículo, que já inclusive virou cântico, né? Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Eu decorei esse versículo na revista atualizada, se não me engano, e na tradução que eu decorei dizia: ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Mas eu quero ler esse salmo completo, e diz assim o texto agora na Nova Almeida atualizada: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Queridos, tenhamos em mente aquelas falas introdutórias que eu fiz a respeito das artimanhas de Satanás em querer dividir, e ele trabalha dividindo igrejas, povos, nações, famílias, núcleos familiares, porque quando ele consegue separar as pessoas, ele deixa estas pessoas mais vulneráveis. Você já deve ter visto algum daqueles vídeos sobre animais da África, aqueles animais que andam em bando e rebanho e assim por diante. E geralmente alguns daqueles animais, eles são vítimas dos predadores. E todos esses vídeos vão dizer que os animais que são afetados são aqueles que estão em que contexto do rebanho? Junto do rebanho, aqueles que estão afastados. Por alguma razão, por algum motivo, eles estão distantes. Eles ficam vulneráveis. Nós precisamos, irmãos, fazer uma busca ativa em 2022 para oportunizar aqueles irmãos e irmãs que estejam vulneráveis, não conectados ao rebanho, porque eles são alvos mais fáceis para Satanás investir. Por isso a importância de estarmos juntos, por isso a importância do autor aos Hebreus, o Espírito de Deus, inspirando quem escreveu, dizendo: não deixando de congregar como é o costume de alguns, antes, cada vez mais unidos. Então a unidade, irmãos, é fundamental, e por isso nós vamos insistir muito nesse aspecto. E quando eu olho para o Salmo 133, nós precisamos evidenciar aqui algumas compreensões, alguns ensinamentos importantes. O primeiro ensinamento, queridos, é que Deus confere grande importância à unidade. Por que nós precisamos buscar viver a coletividade, a unidade, conforme as Escrituras nos dizem? Porque Deus confere grande importância a isso. É Deus que está dizendo no texto: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esta é a avaliação que Deus faz. Deus confere grande importância à união. Estar juntos, Ele sabe que quando estamos juntos, estamos mais fortes. Ele sabe que quando estamos juntos, podemos ir mais longe. Várias vezes já citei aquele provérbio africano, que diz o seguinte: se você deseja ir rápido, vá sozinho. Mas se você deseja ir longe, vá com outras pessoas. Isso é
um norte para nós enquanto IBNM. Alguns anos atrás, irmãos, nós escolhemos, foi uma decisão intencional, em vez de buscarmos um processo de maior rapidez, nós preferimos optar por um caminho mais longo, mas de maior sustentabilidade para o corpo como um todo, focando no discipulado relacional, focando nos pequenos grupos, de maneira, queridos, que isso tem a ver com esta mensagem, a mensagem da unidade. Deus confere grande importância à unidade, isso está claro no texto bíblico, ele usa Davi para fazer esta afirmação. O segundo ensinamento que nós encontramos neste salmo é que a unidade se constrói com santidade. De onde eu tiro esta afirmação? O texto nos diz no versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Amados, a unção era um processo feito para com os sacerdotes e para com os reis. Era derramado um óleo especial, um óleo diferente de todos os outros. Era um óleo que tinha um aroma peculiar, uma densidade peculiar, um cheiro, todo um conjunto que faziam dele algo especial. E que quando era derramado sobre uma pessoa, estava sendo comunicado para todos aqueles demais que este homem foi consagrado a Deus, para ser um sacerdote ou para ser rei. O óleo tem a ver com a identificação de alguém que foi separado para uma obra específica. No Novo Testamento, o óleo que é derramado sobre a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi justamente quem desceu sobre Jesus quando ele foi batizado. Lembram da expressão? Que Jesus foi batizado e quando saiu das águas, o que aconteceu? Uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a pomba desceu sobre Jesus, representando a presença do Espírito Santo, porque a unção ela só podia ser derramada do maior para o menor. No Antigo Testamento, então o sumo sacerdote ungia, por exemplo, Samuel ungiu Davi. Samuel era maior do que Davi, e ele unge a Davi como rei sobre Israel. Então existe uma hierarquia, existe um processo. No Novo Testamento isso também se manifesta, não agora no sentido de hierarquia de maior para o menor, porque o Pai não é maior que o Filho, nem o Espírito, mas quem poderia então ungir Jesus aqui na terra? Ninguém. A Trindade se apresenta e aquela manifestação do Espírito sobre Jesus é o momento em que ele está sendo ungido para a missão aqui na terra. E Jesus vai nos dizer em Mateus 28, 18, o que ele diz? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Não é isso? Portanto, vão. A autoridade que me foi dada, agora eu dou a vocês. Então vocês têm a incumbência agora de fazer a minha missão. A missão que era minha, agora é de vocês. A igreja. E esta missão, ela precisa ser feita em santidade. O conceito de unção era de separação. Esta pessoa foi separada. Quando um instrumento, algum objeto, ele era consagrado, ele era ungido ao Senhor, ele era separado para uso exclusivo. E olha, meus irmãos, o que a Bíblia nos diz, que nós somos povo eleito, reino de sacerdotes, separados, não é verdade? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A unidade é o selo da santificação, se manifesta com o selo da santificação por meio da igreja, do povo de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar viver como um povo santo, um povo que foi separado, um povo que foi escolhido para proclamar aqueles que estão nas trevas a luz do Evangelho. A evidência
para que as pessoas vejam a luz, está na unidade da igreja. Quando não há unidade na igreja, a luz de Jesus não alcança as pessoas. Jesus vai dizer na oração intercessória em João 17, para que o mundo creia, é necessário que eles sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo possa crer, eles precisam ver no povo de Deus um povo unido. Pergunto a vocês, o mundo vê a igreja como um povo unido? As pessoas, meus irmãos, com quem nós convivemos, elas olham para nós e nos veem como não indivíduos, mas um corpo unido, um exército. Uma pessoa, um soldado não faz muita coisa, mas quando você tem um grande exército, um volume de pessoas, qual é o efeito que causa para o inimigo? Pressão, medo, por quê? Porque ele vê que você não está sozinho. A unidade se constrói com santidade. Então, a expressão que o texto usa, que Davi usa, e nós precisamos entender, meus irmãos, o seguinte: o povo, ele estava dividido, naquele período dos juízes, que eu li o texto lá de Juízes, no capítulo 21, verso 24 e 25, ele fala de cada tribo, de cada família, e que cada um fazia o que achava certo. Só que, debaixo do reinado de Davi, acontece uma unificação de Israel. Todo o povo estava separado, mas quando Davi assume o reinado, Davi foi o único rei que conseguiu reunir todo Israel debaixo de uma única liderança. Com Salomão a coisa já começa a se dispersar, e depois dele então, nós sabemos a divisão entre Roboão e Jeroboão, as tribos do norte, as tribos do sul, que se dividem, o povo novamente se divide. E quando Davi, liderando, reinando sobre Israel unido, ele diz o quê? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ah, meus queridos, isso é fundamental nós entendermos, porque eles estavam unidos agora debaixo de um rei. Lembra o texto de Juízes? Vou ler mais uma vez. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Agora tem rei Israel, que é Davi. E agora, debaixo da liderança de Davi, eles estão debaixo de uma unção, a unção do rei Davi. E eles juntos realizam uma obra extraordinária. Tudo que veio depois foi comparado com Davi. Tudo que veio depois foi comparado a ele. O óleo precioso sobre a cabeça, qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Isso, meus irmãos, faz alusão ao fato de que a separação, o óleo, foi derramado sobre a cabeça e tomou todo o corpo. Ele foi derramado da cabeça e era derramado em grande quantidade, de maneira que toda a cabeça, ela ficava então tomada de óleo, descia sobre a barba, sobre a gola e entrava por dentro das vestes do sacerdote. E ele então, ficava evidente que ele foi separado, algo especial aconteceu com este homem, e Davi teve essa autoridade, e eles caminharam debaixo dessa autoridade. Irmãos, hoje a igreja vive debaixo de uma unção. A unção de quem? Não é do pastor Antônio não, irmãos. De quem que é a unção? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, sim, escolhe líderes para conduzir a igreja. Nós precisamos entender que estamos debaixo de uma unção, a unção do Espírito Santo. Cristo é o cabeça, é Ele quem conduz a igreja, o corpo. Deus confere grande importância à unidade, a unidade se constrói com santidade. Em terceiro e último lugar, terceiro ensinamento, a união gera prosperidade e vida. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O orvalho do Hermon, meus irmãos, representa uma nuvem densa, cujas gotículas de água eram
tão densas que elas regavam a terra, a ponto de trazer fertilidade para todo o vale. E a ponto daquela nuvem ser dispensada pelo vento até os montes de Sião. Ou seja, a bênção ela é derramada, ela é expandida. Olhando agora para a nossa realidade, irmãos, eu entendo que a união gera prosperidade e vida. O orvalho do Hermon trazia prosperidade e vida para Israel. Uma igreja unida é uma igreja próspera, é uma igreja que tem vida. Uma família unida é uma família próspera e que tem vida. Quando um casal, meus irmãos, está unido e trabalha pela unidade, pela comunhão do casamento, esse casal vai ser abençoado. Quando pais, meus irmãos, trabalham pela unidade com seus filhos, essa família vai ser abençoada. Quando funcionários de uma empresa trabalham junto com todos ali dentro de um processo de unidade, aquela empresa vai ser abençoada. Onde tem união, tem bênçãos. É fácil perceber isso, queridos? Satanás sabe disso, e é por isso que ele trabalha para separar. Tudo que o diabo faz é para separar marido e esposa, separar pais e filhos, separar irmãos biológicos e irmãos na fé, separar ovelhas de pastores. Ele está o tempo todo procurando estratégia para separar as pessoas. Você consegue entender isso? Ele quer, meus irmãos, que cada pessoa viva o seu mundinho, se preocupe somente consigo. Isto está longe do propósito divino. A unidade, meus irmãos, olha que interessante, estou finalizando. Coloca para mim o último slide lá, se não me engano é o último, em que eu destaco ali a seguinte expressão: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, desce para a gola das suas vestes. E olha o verso 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ele desce, porque ele vem da onde? Vem de cima. A união, meus irmãos, da igreja, ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Cabe a nós, simplesmente, desfrutar daquilo que Deus já nos deu, acessar o que Deus já nos deu. O Senhor já nos deu unidade, basta eu acessar. Nós vamos fazer uma série de mensagens em breve, e eu gostei muito de uma frase do pastor Douglas Gonçalves, em que ele fala sobre a necessidade de eu me tornar inofendível. O que é ser inofendível? Alguém que não se ofende por causa alguma. Você já se ofendeu na vida? Você ficou ofendido, ofendida? Sabe quem é o culpado de você ter ficado ofendido e ofendida? Você. A nossa tendência é achar que o fulano é o culpado. Mas, meus irmãos, quem se ofende é quem se ofende. Eu estou sendo redundante propositalmente. Você se ofende porque você quis se ofender. Não importa que o outro faça, eu posso escolher não me ofender. Nós vamos aprofundar esse aspecto, e isso é fundamental, queridos, porque quando a gente entende que cabe a mim escolher se ofender ou não, porque a gente diz inclusive a seguinte expressão: você ficou ofendido com aquilo que eu falei? Ah, eu fiquei. Foi você que ficou ofendido. Entendeu? Agora eu posso decidir
Não. Isso não me afeta. Eu posso decidir por isso. Amados, eu encerro lembrando do texto de Hebreus mais uma vez dizendo: não deixando brotar nenhuma raiz de amargura. Raiz de amargura é um dos dados inflamados do maligno, que quando a gente permite a ofensa, a amargura, a mágoa serem instalados no nosso coração, o diabo, ele vem com força, ele entra naquela fenda e ele faz um estrago. Em nome de Jesus, sejamos unidos sempre. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, que a igreja esteja unida. E isso é possível porque Jesus fez tudo o que era necessário. Ele uniu os povos, de 2 povos fez um. Não há bárbaro, não há grego, não há judeu, não há gentil, não há homem nem mulher dentro dessa perspectiva. Todos somos um diante do Senhor, por meio do sangue de Jesus que nos limpou, que nos resgatou, que nos purificou, que nos revigorou, que nos trouxe a vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Convido você a colocar-se de pé, vamos adorar ao Senhor, declarando que foi pago um alto preço, o preço da vida, o preço do vitupério, da vergonha, da ofensa sobre Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê graça. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar.
Gostaria que você fechasse os olhos. E nesse momento, meu querido, minha querida, permita que o Espírito Santo possa trazer e ativar a sua memória alguma situação, alguma circunstância, alguém que você está com relações comprometidas, prejudicadas. Coloque-se à disposição para que Deus possa tratar, consertar, curar toda e qualquer ferida. Torne-se alguém inofendível, alguém que não se ofende com o que disseram, com o que fizeram, ou aquilo que não fizeram, mas que diante do Senhor você ora intercedendo e abençoando. Jó poderia ter orado de modo imprecatório, amaldiçoando os seus amigos, mas Deus orienta e ele obedece. E enquanto Jó orava em favor dos seus amigos, Deus restitui tudo na vida dele de modo tão especial. Enquanto a gente fica remoendo mágoas, enquanto a gente fica alimentando sentimentos de dor, de tristeza, de ofensas, o diabo consegue nos afastar uns dos outros e nos torna vulneráveis. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, busque no Senhor liberação do perdão, busque no Senhor tratar e dizer: Pai, eu quero viver para a Tua glória, eu quero me unir e estar conectado com a igreja, com a minha célula, com os meus irmãos, porque quando estamos juntos somos mais fortes, somos muito mais fortes do que separados. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, quero pedir a Deus pela Tua igreja, por nós enquanto Igreja Batista Novo Mundo, Pai. Ajuda-nos, a Deus, neste tempo de reinício, de retomada, nesta semana quando vamos retomar as atividades com as células, os encontros dos ministérios, os cultos que vão acontecendo, trabalho com a juventude, com a idade de ouro, o que está sendo planejado, a Deus, do Ministério de Famílias, o que temos pensado, a Deus, para este ano em tantas áreas. Pai, que o Senhor nos dê graça para que estejamos unidos em Ti, Senhor. Que a nossa unidade não seja fulano, beltrano ou ciclano, não seja o pastor Antônio ou este ou aquele, mas seja o Senhor, a unidade, o elo, aquilo que nos une, ó Pai, o elemento que realmente faz a cola entre nós é o Teu Espírito, ó Pai, é a unção do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos debaixo da Tua unção, na direção do Espírito de Deus. Pai, que o Senhor continue nos instruindo, nos educando e nos conduzindo. É o que eu peço, oro e agradeço, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.